queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez estamos juntos neste momento para compartilhar da Palavra de Deus algumas histórias que fazem parte, do Evangelho e que nos convidam a reflexões importantes em épocas importantes. Estamos agora em época de Quaresma, tempo de Quaresma, em que temos o convite da Igreja para refletirmos sobre os caminhos de Cristo rumo à sua morte e ressurreição, e os nossos caminhos, que também são necessários de serem revisados a partir das inspirações que Cristo nos traz e as histórias que ficaram registradas nos Evangelhos, referentes a essa caminhada dele, que inspiram a nossa caminhada, na busca de termos assim mais identidade com aquilo que Cristo propõe também no seu Evangelho. Então nós vamos dar um pulo nas histórias bíblicas que nós estamos seguindo nesse momento do compartilhar. Estávamos lá na escolha dos discípulos, quando Jesus começa o seu ministério. Porém, como estamos nessa época de Quaresma, nós vamos dar um pulo para as histórias da Paixão de Cristo, que é um bloco seguinte, mas ao final das histórias, aqui na seleção de histórias do professor Otto Gehr, que nós estamos seguindo, ele cria um capítulo chamado Paixão e Morte de Cristo. E aí ele vai selecionar algumas histórias que estão nesse cenário, que fazem parte desse cenário. É o convite que eu trago para vocês, então, de nós acompanharmos essa proposta do professor, buscando também as nossas reflexões nesse sentido. E a primeira história que ele coloca aqui está registrada em Mateus, capítulo 26, em Marcos, capítulo 14, e em João, capítulo 12, se depois você quiser conferir essas histórias aí também. Fala sobre a unção de Jesus em Betânia. Assim, o professor inicia ou abre o conjunto de histórias, o bloco de histórias, relativas à morte e paixão de Cristo. Então, o que está acontecendo aqui nesse cenário? Jesus está chegando, Jesus vem, aí estava aqui perto da Páscoa, diz o texto que é uma semana antes da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa. Então, provavelmente aquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos, também para nós hoje, está dentro dessa sequência de histórias aí. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. E Jesus então vai para aquela cidade onde está o Lázaro, que havia sido ressuscitado, o irmão de Maria e Marta. Então Jesus vai de volta para aquela cidade. Então já dá para imaginar que tinha assim uma certa inquietação, já naquele lugar por causa dos feitos realizados por Cristo anteriormente naquela cidade. Agora Jesus volta para lá, para Betânia de novo, e ali então ele vai parar na casa do Simão, chama-se o personagem que recebe Jesus, chamado de o leproso. Então Simão acolhe Jesus e diz que Marta, a irmã de Lázaro, ela estava junto também com Jesus na mesa, então estavam lá no momento de refeição, e a Maria, a outra irmã, ela vem então com a unção, que é o tema da história, Ali diz que ela tomou um vaso de um perfume preciosíssimo, que custava muito dinheiro, até dar uma cifra do dinheiro aqui, diz que isso custava mais ou menos 300 moedas, de prata, denários, 300 denários, era muito dinheiro. Um denário era um salário de um dia de trabalho naquele contexto. Um perfume caríssimo, E a Maria pega esse perfume e lança nos pés de Jesus e vai massagear os pés de Jesus com seus cabelos. Esse ato é um ato simbólico de acolhimento, Era costume na época, a cultura daquele povo, que quando chegasse um visitante, normalmente tinha uma bacia onde eles colocavam água para lavar os pés. Eu fico imaginando as razões, Imaginem que aquele povo andava a pé. Aquela região era uma região meio desértica, difícil, calor. Então, trazer uma água bem fresquinha, colocar o pé do visitante dentro da água, dá um conforto muito grande. É uma forma de receber muito carinhosa, Oferecer esse distintivo, Estou preparado para te receber. Vem cá que eu quero te dar um pouco de conforto dentro da minha casa. E a Maria vai adiante nisso, Ela pega um perfume e coloca esse bálsamo, diz ali, é um bálsamo, também tem uma finalidade de provocar alívio e bem-estar, relaxamento, Então ela usa esse bálsamo aos pés de Jesus
e fazem então ali o seu ritual, né? Perfume de nardo, diz aqui, né? Derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, ungiu também os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, encheu a casa toda de perfume desse bálsamo. É o que diz a história lá. E tem pessoas observando isso acontecer, né? Os discípulos estavam por ali. Entre os discípulos, aquele que era responsável diz o texto, pela bolsa do dinheiro, né? Ele que carregava, era o tesoureiro do grupo, né? Judas Iscariotes. E já veio uma reação. 300 denários aí jogado fora. Por que não vendemos esse perfume e não pegamos o dinheiro e demos aos pobres? Isso foi a fala do Judas, né? Ali o texto já explica que, na verdade, Judas não estava tão interessado nos pobres, mas em ter aquele dinheiro todo dentro da bolsa lá do tesoureiro. Porque diz também o texto que ele costumava lançar mão, né, desse dinheiro, ele roubava o dinheiro. Isso é o que o texto também nos diz aqui, né? Diz aqui que ele era, porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela lançava, diz o texto bíblico. Então, era costume do Judas a meter a mão lá na tesouraria do grupo dos discípulos, né? Por isso ele está interessado nessa quantidade tão grande de dinheiro lá na sua bolsa. E os outros discípulos também já ficaram meio que indignados com aquela atitude, mas Jesus intervém nesse cenário e vai explicar o significado, né? Jesus disse: então por que vocês estão se opondo a essa mulher? Qual é que é a razão de estarem aí se levantando, ficando tudo irritado, tudo nervosinho? Porque a Maria fez isso, ela praticou uma boa ação comigo, né? E está tranquilo. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês para fazer o bem, se é essa a preocupação. Não vai acabar a pobreza amanhã, vocês vão poder seguir a vida fazendo o bem aos pobres. Não tem problema nenhum. Jesus está meio que se referindo que a temporada dele está indo para o fim, né? O ministério dele está chegando ao fim, e talvez essa seria a única oportunidade, ou a última oportunidade que Maria teria de fazer alguma coisa diferente em relação ao próprio Cristo, né? Então, e Jesus já disse, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Então, Jesus faz uma conexão já desse fato aqui com a sua morte, com o seu sepultamento, que foi o que as mulheres depois foram fazer lá, né, no domingo de Páscoa. Então, Jesus já começa a relacionar essas histórias aqui. Ele diz assim: importante é que este evangelho e essa história seja conhecido por todas as pessoas e contado no mundo inteiro, que permaneça como a memória do que ela fez. Bom, Jesus deu um destaque para essa história. Jesus quer, ou queria, ou está dizendo que essa história fosse conhecida por todos. Nós precisamos conhecer essa história, então. Estamos chegando nela agora com o objetivo de tentar entender tudo que estava ali, né? E aí, nesse contexto, também tem outras autoridades que sabem dessa presença de Jesus ali na cidade, e diz que uma numerosa multidão estava já ali, né, por causa de Jesus, porque eles queriam alguma explicação. Talvez Jesus ia tratar o assunto da ressurreição de Lázaro, que ainda estava, né, em alta naquele cenário. Então Jesus conversa com os principais sacerdotes ali, né, e vai fazer assim, algumas explicações, né, desses procedimentos, dessa ação. Bem, o que a gente pode entender dessa história, né, para nós? A atitude de Maria é uma atitude de respeito em relação a Jesus, né? É uma atitude de trazer um pouco de conforto para esse Jesus que está começando o seu caminho de dores e sofrimentos. Está assim caminhando. A história da Quaresma vai trazendo todas essas histórias também que vão compor o cenário da caminhada de dores de Jesus Cristo. Então, a Maria está muito envolvida, era muito próxima, era muito amiga de Jesus, né? A família era muito amiga de Jesus, a gente já viu isso na história da ressurreição de Lázaro, né? Que eles eram bem íntimos assim. E ela quer promover um pouco de conforto para esse Jesus sofredor. E ela é elogiada por isso. Jesus disse: eu quero que as pessoas conheçam essa história, que as pessoas saibam dessa história, né? Ali nesse cenário a gente percebe as reações, né, que não são muito recomendáveis, né? As reações de Judas, por exemplo, foi uma reação absurda, né?
Os discípulos ficaram irritados, as outras autoridades, mas que alvoroçou um pouco aquele cenário. E isso fez com que perdesse um pouco o foco daquilo que estava sendo feito, que é a ideia do cuidado para com aquilo que Deus deu para nós. Maria está exercendo uma atitude de cuidado para com o presente de Deus dentro do mundo. Jesus veio para ser o presente de Deus dentro do mundo. Tá? E Maria entende muito isso. E ela quer cuidar desse presente com o maior zelo possível, não se importando de estar gastando todo aquele dinheiro, investindo naquele recurso lá, porque era pela causa maior, a causa de cuidar do presente de Deus. Bem, se nós pensarmos isso hoje, nós não temos mais esse Jesus histórico aqui presente entre nós. Mas como que nós podemos nos inspirar na ação de Maria em relação a Jesus? Hoje nós temos a Igreja de Jesus entre nós, que é a forma de manifestação de Deus dentro do mundo também, né? A Igreja cristã, que está aqui para proclamar o Evangelho, para cuidar das coisas de Deus, para trazer a palavra de Deus, que somos todos nós, que somos, né, o povo de Deus que constitui essa igreja. E Maria trata daquilo que é a manifestação de Deus dentro do mundo, que no caso, naquele momento, estava sendo Jesus. Maria trata com muito zelo, com muito cuidado. Aí penso que seria importante que nós refletíssemos como que nós estamos cuidando desta igreja que é o presente de Deus para nós hoje. É ali naquela igreja que nós nos encontramos. Nós nos identificamos com esta igreja, né? Pela nossa fé. Nós nos envolvemos com essa igreja pela nossa fé. Nós construímos esta igreja com a nossa fé. E essa presença física pode ser comparada com também a ideia do templo, né? Como um lugar onde a glória de Deus se manifesta, aonde nós nos encontramos com Deus, aonde nós somos recebidos por Deus, aonde nós recebemos corpo e sangue de Cristo, onde nós recebemos o batismo, onde nós temos a bênção para o nosso casamento, aonde nós confirmamos a nossa fé. Tudo isso é o lugar sagrado de Deus entre nós. Esse lugar precisa ser cuidado, esse lugar precisa ser zelado, né? E nós precisamos ter atenção para com esse lugar, aonde essas coisas sagradas e importantes acontecem. As coisas que nos conectam com o Pai. Maria tinha Jesus, que conectava ela com o Pai, cuidou bem de Jesus. Nós temos a igreja de Cristo, né? Cristo é o cabeça dessa igreja, nós estamos dentro dessa igreja, nós somos essa igreja. Então a ideia de que nós possamos cuidar bem disto, não apenas desse corpo espiritual que somos todos nós, mas também da parte física, que no caso para nós seria uma construção de um templo, um local da nossa adoração. Né, que esse local também seja bem cuidado e bem zelado, né? E ali sim nós vamos investir os nossos recursos, não temos como fazer isso de outra forma. Precisamos dos recursos das pessoas para fazer isso também. Maria entregou aquele recurso que ela tinha lá todo, era muito dinheiro. Imaginem um salário de uma pessoa de um ano, mais de um ano, né? de dedicação lá, era muita coisa. Então hoje nós também podemos pensar nessa dinâmica, né? Tempo de Quaresma é tempo de pensarmos também sobre isso, como estamos cuidando dessa manifestação do poder de Deus entre nós, como que estamos olhando para isso. Então que Deus abençoe nossas reflexões e nos aproxime como pessoas, que nos aproxime como igreja, e nos dê essa mesma dedicação da Maria, né, para com essa presença de Deus entre nós. Que Deus esteja aí no teu coração também, e direcione os teus atos, tuas reflexões quaresmais. Um bom tempo de Quaresma e até a próxima quarta-feira a gente se encontra. Tchau, tchau.